De volta ao primeiro amor. Reflexão baseada em Apocalipse 2, versos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, as igrejas mencionadas em Apocalipse de fato existiram. Todas elas estavam localizadas na província da Ásia. Para muitos teólogos e estudiosos, estas 7 igrejas representam um quadro da igreja ao longo dos anos, delineado por Jesus no decorrer dos séculos. Portanto, os elogios e as demonstrações a estas igrejas são para nós hoje também. Que estejamos em alerta como as 5 virgens prudentes que estavam esperando a chegada do noivo com as suas lâmpadas acesas e com azeite na botija. Éfeso foi uma igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária por volta do ano 60 e que teve grande participação do casal Áquila e Priscila. Esta cidade grega se orgulhava por ter o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além do sincretismo religioso que dominava a cultura e religião, Éfeso se destacava pelo comércio e pelo seu porto marítimo que desaguava no mar Egeu. Nesta época, Paulo, na sua terceira viagem missionária, permaneceu na mesma um período maior de 3 anos para solidificar e expandir o evangelho por toda a província da Ásia. Vejamos o conteúdo desta carta enviada a Éfeso e o que ela nos revela como ensino e alerta para nós hoje, que também fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a proteção e os cuidados de Jesus. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Meus irmãos e irmãs, Jesus tem em suas mãos os líderes e pastores de sua amada igreja, bem como sua presença andando em nosso meio. Aquele que fundou a igreja também prometeu que 2 coisas. Primeiro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E segundo, que ele estaria até o fim em nosso meio através do seu Santo Espírito. Jesus é o guarda fiel de sua amada igreja. Mesmo a despeito das grandes perseguições sofridas pela igreja ao longo dos séculos, ela continua de pé como um farol iluminando as trevas deste mundo. Até o fim, ela estará de pé. Não importa o que o diabo ou que os homens maus intentem fazê-la contra ela. Em segundo lugar, seu diagnóstico preciso e profundo. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ah, meus irmãos e irmãs, dos olhos do nosso Deus e do Senhor Jesus, nada se esconde. Ele conhece exatamente nossas virtudes e os nossos defeitos.
Quando tentamos fazer um diagnóstico com os olhos humanos, nós falhamos, porque nosso olhar é deveras limitado. Aqui, Jesus destaca 3 atitudes: obras, trabalho e perseverança. Essas 3 atitudes juntas fazem o reino de Deus avançar sobre a terra. Que possamos tomar estes exemplos da igreja de Éfeso para cada um de nós hoje. Pois, como disse Paulo, nós devemos ser sempre abundantes na obra do nosso Deus. Em terceiro lugar, uma demonstração séria. Contra você, porém, tenho isto, que abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meus irmãos e irmãs, este foi o principal defeito apontado por Jesus à igreja de Éfeso, o abandono do primeiro amor. Este é, sem dúvida, o principal defeito também das igrejas do presente. Vejamos mais de perto o que significa o amor e a falta dele no meio da igreja. O amor, como todos bem sabemos, é o dom maior. É aquele dom sem o qual os outros não existiriam ou não valeriam a pena, como disse Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Foi justamente, meus irmãos e irmãs, foi justamente o amor que moveu o coração do Pai e do Filho para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Na condição de igreja, nós precisamos nos mover nesta esfera do amor. Caso contrário, tudo se torna um peso, uma obrigação. Uma mãe que ama de fato seu filho que gerou, jamais sente que o simples ato de amamentar é um peso ou um fardo, mas um ato de amor, de proteção e de sustento. Esta é a mesma relação que Deus espera dos seus filhos, que os sirvamos por amor, sem almejar nada em troca. Jesus, aquele que anda no meio da igreja, nos deu a sua vida e derramou seu sangue por amor. O amor tem uma força poderosa que gera alegria, coragem, felicidade e empatia com os nossos irmãos. A igreja de Éfeso, quando foi iniciada por Paulo, vivia nesta atmosfera de amor. O amor que se doa, o amor que abre as mãos para o necessitado, o amor que respeita e considera o outro como um irmão em Cristo. Contudo, aos poucos, ela foi perdendo este amor e se tornando fria, individualista e egoísta. Ah, meus irmãos e irmãs, a falta deste amor é um grande mal nas igrejas do presente. Precisamos ter ouvidos para ouvir, como Jesus disse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, precisamos ter esses ouvidos e voltarmos à prática do primeiro amor. O fervor deste amor torna as relações e o trabalho na igreja melhor e mais leve.
Quando existe de fato este amor, não existe partidarismo ou pessoas mais importantes do que outras, pois todos somos um em Cristo Jesus. Enfim, a falta do amor na igreja causa um sentimento e atitude de esfriamento, distanciamento e egoísmo. Que haja arrependimento em nossos corações a ponto de voltarmos à prática do primeiro amor. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos sempre firmes nesta caminhada da fé, que sejamos sempre constantes no amor, na fé e na obediência. Por fim, que sejamos sempre abundantes neste amor